Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais uma aula nesse ambiente selvagem, hostil, mas nós aqui firmes, ávidos por aprender química sempre. Moçadinha, eu trago essa aula para vocês de um assunto básico dentro da parte de eletroquímica, que seria a gente entender a ideia da oxirredução, que são as reações que são o embasamento das questões eletroquímicas, da conversão de energia química em energia elétrica e vice-versa, tá? Essa aulinha em específico é para a gente lembrar aquelas regrinhas básicas para o cálculo do NOx. Bora lá? Vou compartilhar minha telinha com vocês aqui para a gente brincar um pouquinho com esse assunto. Está aí na sua tela. O que seria NOx? NOx é uma abreviação para número de oxidação. E uma definição bacana para NOx, né? É a carga adquirida pela espécie caso essa tivesse todas as suas ligações rompidas. Então, a ideia ela é muito simples. Imagine uma determinada substância, e aí na tela aparece para você um ácido carboxílico, uma substância molecular, em que eu tivesse a possibilidade de pegar aquela tesoura virtual e fazer o corte ali de cada uma das ligações que estão sendo estabelecidas, e baseado na fila de eletronegatividade, eu dissesse qual a carga adquirida por cada um deles ao perder ou receber elétrons em função dessa cisão que ocorreu ali. Obviamente, nós estaríamos pensando numa cisão heterolítica. Essa é uma definição interessante para substâncias moleculares, porque nós teríamos aí a possibilidade de fazer uso da fila, né, de eletronegatividade. Bom, você está lembrado lá da nossa filazinha de eletronegatividade? Muitos usam aquelas frasezinhas, né? Olha lá, ó. Fui ontem no clube brasileiro e só conheci pessoas honestas. Cada um fala a sua frase, bonitinho. Eu sempre falo para os bad boys que bad boy não tem frase, ele lê igual tá aqui, fonke blitzkrieg, né? Então, olha o que você percebeu aqui. Essa ordenzinha é minha ordem de eletronegatividade, obviamente crescendo aqui para o lado do flúor. Então, eu queria que você me ajudasse a fazer um exercício com a teoria de NOx. Você vai agora me ajudar a romper cada uma dessas ligações e dizer qual a carga que seria adquirida por aquela espécie. Eu vou dar ênfase aos carbonos, tá? Então, eu queria que você me ajudasse com os carbonos. Você concorda que, no caso do carbono CH3, esse grupo CH3, que é o metil, ao romper a ligação carbono-carbono, ninguém ganha nada, porque não tem diferença de eletronegatividade, né? Agora, ao romper as ligações do carbono com o hidrogênio, olha lá na fila de eletronegatividade, o carbono ganharia elétrons do hidrogênio. Se o carbono vai ganhar elétrons, lembra que ganhar adquire carga negativa, ele se tornaria, então, um ânion trivalente. Então, esse carbonitos aqui, ó, ele ficaria com o NOx menos 3. Porque ele estaria ganhando um elétron de cada um dos hidrogênios. Então, você está aqui calculando o NOx via definição, tá? Qual a carga seria adquirida pela espécie caso todas as suas ligações fossem rompidas. Fazendo a mesma coisa para o outro carbono, né? O carbono da carboxila. Ao romper carbono, ele não ganha nem perde. Mas ao romper a ligação simples com oxigênio, ele perdeu elétrons. Legal? Ao romper a dupla com oxigênio, ele perde 2 elétrons. Então, esse carbono aqui estaria perdendo 3 elétrons. Obviamente, perder positivo, ele viraria, então, um cátion trivalente. Iria adquirir, então, a carga mais 3. Ok?
Então, um dos carbonos adquirindo carga -3, o outro carbono adquirindo carga +3. Se você junta a substância inteira como fórmula molecular e calcula o NOx, você estaria calculando o NOx médio. Então, se você tem um carbono +3, um -3, e são 2 carbonos, na média, então, o NOx seria 0, tá? Então, eu estou te mostrando, para a gente começar legalzinho nossa aula, qual é a definição de NOx. Mesmo nas substâncias moleculares, não vai ser simples você calcular NOx nesse formato, porque você teria que pegar todas as fórmulas moleculares e desmembrar como fórmulas estruturais. Poderia ter elementos que estão fora da fila de eletronegatividade. Sem contar que nós temos também os compostos iônicos, cuja a dificuldade para você fazer esse cálculo, ela seria muito grande, baseada na definição. Por isso, gente, a necessidade das regrinhas práticas para cálculo de NOx. Elas são muito importantes. Por exemplo, o NOx, ele tem algumas aplicações dentro da química que são cruciais. Pelo NOx, você consegue determinar, por exemplo, a nomenclatura de compostos inorgânicos. Lembra lá dos ácidos, bases, sais, óxidos, né? Nós temos a possibilidade de fazer o uso do NOx para o balanceamento, que é o famoso balanceamento por oxidação. Na eletroquímica, é de extrema importância você ter o NOx da espécie para saber quem vai oxidar, quem vai reduzir, ok? Só lembrando, é uma parte que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente, mas o oxidar é aumentar o NOx. O reduzir significa diminuir o NOx durante uma transformação. Bora lá, queria te apresentar agora, então, as regrinhas que você precisa dominar para fazer um cálculo de um NOx qualquer. Ó, a gente começa com a primeira regra, que é bem tranquila, que é o NOx para substâncias simples. Então, ó, no caso de substâncias simples, que são aquelas compostas de átomos de apenas um tipo de elemento, temos que o NOx é nulo, é igual a 0. Por quê, galera? Obviamente, nas substâncias simples, você tem aquele átomo ligado a um átomo igual a ele. Então, se não existe diferença de eletronegatividade, nós temos uma ligação apolar. Então, a tendência da cisão é de ser homolítica, e ninguém ganhar e nem perder elétrons. Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Então, por exemplo, ó, caiu lá para você S8, O3, Al, N2. O que essas substâncias têm em comum? O fato de serem formadas por um único elemento químico, tá? Obviamente, aqui, nós estaríamos definindo todas elas com NOx igual a 0. Primeira regra, muito simplesinha, toda substância simples tem NOx igual a 0. Topzera, fera radical, vamos à frente. Elementos que têm NOx fixo são aqueles elementos que, dependente de com quem estejam ligados, eles vão ter sempre um NOx padrão e não variável, tá? Não adianta, galera, sequenciazinha de elementos de NOx fixo tem que lembrar, é extremamente importante dentro da nossa matéria. São eles, ó, família 1A, que são os metais alcalinos, e a prata, NOx fixo mais 1. 2A, cádmio e zinco, NOx fixo mais 2. Alumínio apresentará NOx fixo mais 3. Galera, essa é a galerinha que tem NOx fixo, e eu acrescentaria, assim, só como observação, o íon amônio, né? O íon amônio, você lembra que ele é um íon composto, né? NH4+. Então, lembrar que o íon amônio é mais 1. Às vezes você tem que calcular o NOx de um sal que apresenta o íon amônio ali como cátion, e você vai considerar o íon amônio, obviamente, como mais 1, tá? Então, galera, só para compor aqui,
a minha explicação, eu queria colocar exemplos aqui com vocês e já até, inclusive, definir um padrão que nós vamos adotar. Por exemplo, apareceu lá para você assim, ó, Al2S3, sulfeto de alumínio. Aí eu queria adotar um padrãozinho com vocês aqui, que é uma questão mais didática, né? De você separar a espécie que você vai calcular o NOx e a gente combinar de colocar na parte inferior o NOx individual e na parte superior o NOx coletivo, para você entender isso um pouco melhor. Cada alumínio eu sei que tem NOx mais 3. Como eu tenho 2 alumínios na estrutura, então o total do NOx gerado pelo alumínio é mais 6. Você entendeu? Então, o NOx individual embaixo, o NOx coletivo em cima. Uma padronização didática para a gente entender o cálculo. A próxima regrinha vai nos mostrar que numa substância composta, a somatória dos NOx tem que dar 0. Passando aquela ideia de que o número de elétrons cedidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Então, obviamente, os enxofres juntos têm que representar o NOx menos 6. Quer dizer, então, que cada enxofre está com NOx menos 2. Bacana, galera? Só para a gente já ir criando esse padrão didático na hora de explicar. Então, alumínio, NOx fixo mais 3. Enxofre, eu acabei de calcular que ele vai ter um NOx o quê? Menos 2, baseado aí no início do cálculo a partir dos elementos de NOx fixo. Chique, galera. Queria que você tomasse bastante cuidado. Por exemplo, cai lá para você assim, ó, CaO2. Eu já vi muitos alunos de família, sabe? Aquele que vai na igreja, atravessa a rua de mão dada e toma aquele leite semi-aquecido na caneca do Ben 10, que ele começa a calcular esse NOx aqui pelo oxigênio. Oxigênio menos 2 e já vai. Dica, a gente sempre prioriza iniciar o cálculo do NOx pelo elemento de NOx fixo. Então, aqui, como você tem o cálcio presente na estrutura, ele tem prioridade, ele é da família 2A, ele é um alcalino terroso. Então, olha que bonitinho lá. Se ele é mais 2, vezes 1 mais 2, para zerar, menos 2. Quer dizer, então, que cada oxigênio aqui está assumindo NOx menos 1. E aí você acabou de descobrir que você está diante de um peróxido. Então, não tem necessidade de você decorar em peróxido, o NOx é menos 1. É o contrário. Você vai descobrir que ele é peróxido ao calcular o NOx e perceber que está dando menos 1. Chique, gente. Então, olha que bonitinho. Os elementos que não variam NOx. 1A é a prata mais 1. 2A, cádmio e zinco mais 2. Alumínio com NOx o quê? Mais 3. Essa listinha vale a pena você lembrar, porque ela vai nos auxiliar bastante. Ok? Vamos seguir, galera. Olha lá. Regrinha que nós, inclusive, já aplicamos aqui no exemplo anterior. Substâncias compostas vai ter a somatória dos NOx dando 0. Que lindo! Então, olha lá, ó, o somatório do NOx nessa substância tem que ser 0. Então, gostaria de fazer com vocês aqui alguns exemplos. Vamos lá. Caiu para você lá, por exemplo, assim, ó, K3P, ZnCl2, BaO. Bem de boa, só para a gente dar aquela treinadinha de leve, tá? Então, obviamente, vou dar aquela prioridade para o elemento NOx fixo. Ó, potássio, família 1A, metal alcalino, mais 1, vezes 3, mais 3. Para zerar, menos 3. Então, quer dizer que o NOx do fósforo no fosfeto de potássio é menos 3. Chique. Ó, o zinco, elemento de NOx fixo, eu acabei de ver.
mais 2, vezes 1 mais 2, para zerar menos 2. Quer dizer, então, que cada cloro está assumindo NOx menos 1 no cloreto de zinco. BaO, bário, família o quê? 2A. Família 2A, como é 1 para 1, galera, eu nem vou subir, ó. Se o bário é mais 2, o oxigênio é menos 2. Ou seja, eu estou descobrindo que aqui não é um peróxido, aqui é um óxido. Esse é o óxido de bário. Então, muito legal. Regrinha clássica, a somatória dos NOx nas substâncias compostas tem que zerar, com a ideia de que o número de elétrons cedidos está igual ao número de elétrons recebidos. Aí agora vai pintar aquela dúvida cruel. Professor, e quem disse que em toda substância ou exemplo que eu for fazer, vai ter um elemento de NOx fixo para eu dar início ao meu cálculo, né? Aí vem uma das observações mais importantes dessa aulinha, tá, galera? E é o que vai te auxiliar bastante. Olha isso. Na ausência de elementos de NOx fixo, para começar, ou para dar continuidade ao cálculo do NOx, nós vamos usar os elementos coadjuvantes. Essa é uma terminologia que eu estou empregando aqui para explicar a matéria para vocês. Quem são os coadjuvantes? São aqueles elementos que, na ausência do fixo, eles vão adotar um determinado NOx padrão. Eles não têm NOx fixo, eles vão ter variações na química. Mas, na ausência do fixo, você vai poder fazer uso deles. Inclusive, eu gostaria que você seguisse essa ordem, tá? Primeiro, você vai procurar se tem hidrogênio. Na sequência, se tem oxigênio. Depois nós vamos procurar os halogenetos. Eu vou colocar aqui X, galera, mas para você lembrar, galera da família 7A são os halogenetos, tá? E por último, até uma situação que é o enxofre, né? O enxofre, que é da família 6A. Então, galera, olha que NOx que essa moçadinha vai assumir, tá? Hidrogênio, na ausência de um fixo, você vai poder começar por ele colocando mais um. Oxigênio, na ausência de um fixo, você vai colocar menos 2. Os halogenetos, quem são? Cloreto, brometo, iodeto, fluoreto, você vai colocar menos 1. E o enxofre, sendo a 6A, ele vai adquirir NOx menos 2, tá? Esses são os elementos que nós vamos utilizar como coadjuvantes, ou seja, na ausência do fixo, eu vou para eles para executar o cálculo do NOx que eu preciso. Vamos agora aplicar isso, você vai ver que é uma das regrinhas mais importantes que nós temos, porque é muito útil, tá? Bora lá, galera. Vamos nessa. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para você me ajudar a fazer juntinho aqui, ó. Ó. K4P2O7. HNO2. P2O5. CaSiO3. Vou fazer alguns exemplos assim legais. LiH2PO4. Ótimo. Só para a gente dar aquela aquecida, tá? Bom, então eu vou separar aqui cada um deles para a gente poder determinar o NOx dessas espécies. Moçadinha, sempre dando prioridade para começar por um fixo quando tiver. Então, no caso aqui, eu tenho um potássio com NOx mais 1, porque ele é da 1A. Mais 4. Não teria outro elemento fixo para dar continuidade ao meu cálculo, mas eu tenho o oxigênio, que é um coadjuvante, que nesse caso eu posso utilizar. Menos 2. Vezes 7.
menos 14. Lá em cima, minha soma tem que dar 0. Então, eu estou descobrindo, então, que aqui o fósforo, ele tem um total de mais 10 como NOx. Como tem 2 fósforos, cada um é mais 5. Tá aí, ó. Você está determinando o NOx do fósforo nessa substância, que é o pirofosfato de potássio. Chique? Muito bacana, muito legal. Bom, galera, aí você tem aqui HNO2. Não tem nenhum fixo para começar. Vou utilizar os coadjuvantes. Tem a possibilidade de usar o hidrogênio como mais 1, oxigênio como menos 2. Então, olha lá que bonitinho. Menos 4, mais 1, para zerar, mais 3. Tá aí o nitrogênio assumindo NOx mais 3. Galerinha, só fazer o compartilhamento novamente aqui da tela, porque deu uma interrompida, mas sem estresse é a vida como ela é, tranquilíssimo. Ó, voltou bonitinho aí, tá? Então, mais 1 do hidrogênio, mais 1, menos 2, menos 4, para zerar, mais 3. No HNO2, o NOx mais 3. P2O5, não tem fixo. Deixa comigo, olha lá. Menos 2V5, menos 10. Para zerar, mais 10. Esse fósforo, então, está com NOx mais 5. De boa. Cálcio, elemento da família 2A, fixo. Mas eu preciso de outro elemento para poder dar continuidade ao meu cálculo. Uso oxigênio como coadjuvante, menos 2. Olha lá, menos 6. Galera, lá em cima, meu somatório tem que dar 0. Para dar 0, o silício tem que estar como mais 4. Tá aí, ó. Silício assumindo NOx mais 4 nesse sal. Olha aí, uma substância com 4 elementos. Tem um lítio fixo, mais 1. Posso usar o hidrogênio coadjuvante, mais 2. Posso usar o oxigênio coadjuvante, menos 8. Olha lá que bonitinho, galera. Lá em cima, a somatória dando 0. Chique no último. Tenho que colocar, então, aqui um mais 5 para dar 0. Fósforo assumindo também NOx mais 5 nessa substância. Então, o uso dos coadjuvantes, hidrogênio, oxigênio, halogênios e o enxofre na forma de sulfeto é um escape que eu tenho para esses cálculos, tá? Por exemplo, eu não coloquei nenhum caso aqui usando o halogeneto, mas vamos supor que se você tivesse lá um PCl3, tá? Você poderia simplesmente começar pelo cloro, colocando ele como menos 1. Menos 3. O fósforo, então, está com NOx aí, ó, mais 3 nessa substância, né? Ele está com NOx mais 3. Você pegou lá, por exemplo, SOCl2. SOCl2. Vamos lá, me ajuda aqui. Ó, você percebeu que nesse caso eu tenho uma prioridadezinha a ser seguida, né? Eu tenho o oxigênio, que eu vou poder colocar menos 2. E eu tenho o halogeneto, que eu vou colocar menos 1. Quer dizer, então, que esse enxofre, ele está apresentando aí o NOx, o quê? Mais 4 dentro dessa substância. Chique, gente. Muito bacana, tranquilo, sossegado. É isso, galera. Então, assim, dá para a gente ter uma noção e trabalhar com exemplos baseados nos coadjuvantes. Por exemplo, se você tivesse assim, um PBS, olha esse caso, PBS, você não tem nenhum fixo. Você tem que usar coadjuvantes. Nesse caso, é usar o sulfeto. Aí eu poderia começar pelo sulfeto, considerando ele menos 2. Obviamente, o chumbo, então, é mais 2. Esse é o sulfeto de chumbo 2. Então, adote esse padrão: hidrogênio, oxigênio, halogenetos e depois o sulfeto
como coadjuvantes no cálculo do NOx. Para fechar, galera, nós temos os íons. Qual que é a diferença para um íon em relação a uma substância composta? É que agora o somatório dos NOx tem que ser a própria carga do íon. Então, o somatório do NOx agora não é zero, ele é a própria carga que o íon assume. Então, por exemplo, vamos colocar alguns casos aqui, ó. NH4+, CO3 2-, CR2O7 2-, tá? Vamos ver aqui como é que seria o cálculo desse NOx, galera. Mesma coisa, ó. Vou separar a espécie. Começar por um fixo ou um coadjuvante. Aqui tem que ser o hidrogênio mais 1, vezes 4 mais 4. Só que agora a soma tem que dar mais 1, que é a própria carga que o meu íon assume. Nesse caso, eu tenho um cátion monovalente, a valência dele é mais 1. Que número que eu somaria com mais 4 para dar mais 1? Menos 3. Olha que lindo. Então, o nitrogênio tem NOx menos 3 no íon amônio. Olha o íon carbonato, vamos lá. Menos 2 do oxigênio, menos 6. Essa soma tem que dar menos 2. Que número que eu vou somar com menos 6 para dar menos 2? Mais 4. Então, o carbono tem NOx mais 4 no íon carbonato. Olha o dicromato. Menos 2 vezes 7 menos 14. Essa somatória tem que dar menos 2, que é a carga dele. Para isso, eu teria que colocar mais 12. Cada cromo, então, está com NOx mais 6. Muito tranquilo, muito sossegado quando você tem um íon. Obviamente, se o seu íon for um íon simples, vamos dar um exemplo assim, caiu para você, ó, Cr mais 3, né? Caiu lá assim, enxofre menos 2, H+, né? H+. Então, se você tem um íon simples, obviamente o NOx é a própria carga. Então, o NOx no cromo mais 3 é mais 3. O NOx no sulfeto menos 2 é menos 2. Gente, muito tranquilo, muito sossegado. Queria que você desse uma olhadinha com carinho nessas regrinhas, tá? Que vai permitir você calcular NOx de várias substâncias aí, inclusive, assim, são as regras que nós vamos necessitar dentro da eletroquímica, dentro do balanceamento por oxidação. Queria deixar só uma última sugestão. Vamos supor que você foi trabalhar com exercício e que você tinha um sal oxigenado que tinha início com um elemento de NOx variável. Por exemplo, você tem aqui, ó, SnNO3,4. Quando você pega esses sais oxigenados que você tem como cátion um elemento de NOx variável, você pode fazer aquela jogadinha de descruzar as cargas, fazendo a dissociação do sal. Então, nós iríamos dissociar ele em SN4+, tudo bem? A carguinha lá do nitrato, ou o índice do nitrato subiu como carga do estanho, mais NO3 menos o índice do estanho, que é 1, subiu como carga do nitrato. O que você poderia agora? Calcular o NOx aqui no próprio nitrato como um íon, igual acabamos de fazer. Então, olha lá, oxigênio, menos 2, menos 6. Para dar menos 1, esse nitrogênio é mais 5. Tá vendo? Então, você consegue calcular o NOx de todos eles. Qual que seria o NOx aqui do estanho? A própria carga, mais 4. Então, essa é uma dicasinha que eu gostaria de deixar para vocês também, que é bem bacana quando você tem sais oxigenados, que tem início com elemento que não é de NOx fixo. Você separa em cátion e ânion e promove ali o cálculo diretamente no próprio ânion. Galera, espero que essa aula possa ajudar vocês nesse momento nosso mais agressivo à distância, tá? Uma aulinha bem simples para te auxiliar no cálculo do NOx.
Obviamente, nós estamos falando de um assunto fácil, mas um assunto muito necessário. O errozinho no cálculo de um NOx de uma espécie pode fazer você errar uma questão inteira. Vou deixar a lista associada a essa matéria junto aí na descrição do vídeo para vocês poderem fazer também alguns exercícios e aplicarem os conceitos aprendidos na aula de hoje, tá? Fica com Deus, fica na paz, me acompanhe sempre aí no canal. Aquele beijo para todos, valeu demais. Tchau.